Sejam bem-vindos ao canal Formando Milionários, onde compartilhamos dicas, inspirações e estratégias para você alcançar o sucesso financeiro. Hoje vamos falar sobre um dos maiores visionários da história, Steve Jobs, um ícone que revolucionou o mundo da tecnologia e dos negócios com sua visão inovadora e liderança implacável. Vamos explorar a trajetória de Jobs, suas lições de vida e as estratégias que ele usou para transformar ideias em impérios. Fique ligado porque essa história pode mudar a forma como você encara seus próprios desafios. Steve Jobs, cofundador da Apple, é um dos maiores ícones da tecnologia e dos negócios. Nascido em 24 de fevereiro de 1955 em São Francisco, Califórnia, Jobs foi adotado por Paul e Clara Jobs, uma família de classe média. Desde muito cedo, ele demonstrou uma curiosidade intensa e uma visão incomum sobre o mundo, o que moldaria sua vida e carreira de formas inesperadas. A história de Steve Jobs vai muito além da fundação de uma empresa de tecnologia. É uma trajetória de inovação, superação, fracasso e, acima de tudo, reinvenção. No final dos anos 1970, Jobs conheceu Steve Wozniak, um talentoso engenheiro que compartilhava sua paixão por eletrônica. Juntos, eles fundaram a Apple Computer, em 1º de abril de 1976, no que foi o início de uma das mais influentes empresas de tecnologia do mundo. O primeiro produto da empresa, o Apple I, era um computador pessoal que se diferenciava dos concorrentes por sua simplicidade e usabilidade. Ele foi sucesso moderado, mas o Apple II, lançado em 1977, tornou-se um fenômeno. O Apple II ajudou a impulsionar a revolução dos computadores pessoais, tornando a Apple uma das empresas de tecnologia mais promissoras da época. Jobs sempre foi conhecido por sua habilidade em enxergar o futuro e por sua visão ousada. Ele não se conformava com o que já existia. Sua ambição era criar produtos que mudassem a maneira como as pessoas viviam. Essa mentalidade levou ao lançamento do Macintosh em 1984, o primeiro computador pessoal a trazer uma interface gráfica e acessível, facilitando o uso para pessoas comuns. Foi uma revolução tecnológica, no entanto, apesar das inovações, as vendas não corresponderam às expectativas e tensões internas da Apple começaram a crescer. Em 1985, após uma série de desentendimentos com o então CEO da Apple, Joe Scully, Steve Jobs foi demitido da própria empresa que ajudou a fundar. Esse foi um dos momentos mais difíceis de sua carreira e Jobs admitiu publicamente que a demissão foi um grande golpe em seu ego. Porém, em vez de desistir, ele aproveitou a queda como uma oportunidade de recomeço. Durante seu período fora da Apple, Jobs fundou a Next, uma empresa que fabricava computadores voltados para o mercado empresarial. Embora a Next nunca tenha alcançado o sucesso comercial desejado, a tecnologia de Jobs desenvolveu lá acabou sendo crucial para o futuro da Apple quando ele retornou. Além disso, durante o seu afastamento da Apple, Jobs comprou uma pequena divisão da Lucasfilm, voltada para a animação e a transformou no Pixar. Sob sua liderança, o Pixar produziu Toy Story, o primeiro filme de animação totalmente feito por computador que foi um sucesso absoluto, catapultando a empresa para a liderança do setor de animação. Esse feito não só consolidou Jobs como gênio da inovação e mais de uma indústria, como também o transformou em um dos homens mais ricos de Hollywood quando a Pixar foi comprada pela Disney. Em 1997, a Apple estava à beira da falência e, ironicamente, chamou Jobs de volta para resgatá-la. Jobs aceitou o desafio e retornando como CEO interino. Sua primeira grande medida foi simplificar o portfólio da Apple, focando em alguns poucos produtos essenciais. Em 1998, lançou o iMac, um computador com design arrojado e fácil de usar, o que marcou o início de uma nova era para a Apple. Mas foi em 2001, com o lançamento do iPod, que a Apple começou a sua transformação em uma gigante da tecnologia de consumo. O iPod revolucionou a maneira como as pessoas ouviam a música e a iTunes Store redefiniu a indústria musical ao permitir a compra de músicas digitais. A verdadeira revolução veio em 2007, quando Jobs subiu ao palco para apresentar o iPhone. Esse dispositivo combinava 3 funcionalidades essenciais: um telefone, um tocador de música e um navegador de internet, tudo em um só aparelho. O iPhone não apenas transformou a Apple, mas também mudou completamente a maneira como vivemos e nos comunicamos. Hoje, é difícil imaginar o mundo sem smartphones, e isso se deve em grande parte à visão de Steve Jobs. Sob sua liderança, a Apple lançou outro produto revolucionário, como o iPad, que criou um novo segmento de dispositivos móveis, e o App Store, que impulsionou a economia de aplicativos. Com esses lançamentos, a Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Jobs não apenas resgatou a Apple do colapso, mas a transformou em uma das marcas mais poderosas e amadas globalmente. Ao longo de sua carreira, Steve Jobs nos deixou várias lições valiosas sobre negócios, inovação e liderança, que continuam a inspirar empreendedores em todo o mundo. Algumas dessas lições incluem: 1. Paixão é essencial.
Jobs sempre acreditou que era fundamental amar o que se faz. Em várias entrevistas, ele ressaltou que a paixão é o que nos mantém firmes durante os momentos difíceis. Essa crença o impulsionou em sua trajetória, especialmente quando foi demitido da própria empresa. Jobs demonstrou que sem paixão é difícil encontrar motivação para enfrentar os obstáculos inevitáveis no mundo dos negócios. 2. Inovação constante. Jobs nunca se contentou com o status. Ele acreditava na importância de inovar continuamente e sempre se perguntava o que vem a seguir. Foi essa mentalidade que o levou a criar produtos como o iPhone e o iPad, que não existiam no mercado até imaginar essas inovações. A lição aqui é clara: empresas que não inovam estão condenadas à estagnação. 3. Foco no usuário. Uma das características mais marcantes da filosofia de Jobs era a sua obsessão pela experiência do usuário. Ele acreditava que os produtos deveriam ser fáceis de usar e visualmente atraentes. Por isso, criava uma conexão emocional com o consumidor. Ele costumava dizer que o design não apenas é o que você vê, mas como as coisas funcionam. 4. Resiliência em face do fracasso. A vida de Jobs é um exemplo claro de como o fracasso pode ser uma oportunidade para começar de novo. Ser demitido da Apple foi um grande golpe para ele, mas em vez de desistir, Jobs usou sua derrota como trampolim para criar novos negócios. 5. Simplicidade é sofisticação. Jobs acreditava que a simplicidade era a chave para o sucesso. O design minimalista da Apple, presente em produtos como o iPhone e o iMac, refletia essa filosofia. Para ele, simplicidade não era apenas ausência de complexidade, mas o resultado de uma profunda compreensão do produto e do usuário. 6. Visão de longo prazo. Jobs era um visionário que sempre olhava para o futuro. Ele não estava apenas preocupado com o sucesso imediato, mas com o impacto duradouro de suas criações. Sua capacidade de enxergar além do horizonte do presente foi fundamental para a criação de produtos que mudaram o mundo. 7. Atenção aos detalhes. Jobs era notório por sua obsessão com cada detalhe de seus produtos. Ele acreditava que a perfeição estava nas pequenas coisas e que essas minúcias faziam toda a diferença. Essa busca pela excelência resultou em produtos que se destacaram no mercado pela qualidade e inovação. Steve Jobs faleceu em 5 de outubro de 2011, vítima de um câncer pancreático. Mas seu legado continua a inspirar milhões de pessoas. Ele não foi apenas um gênio da tecnologia, mas um líder que desafiou convenções e mostrou que com criatividade, resiliência e paixão é possível transformar uma visão em realidade. Steve Jobs transformou a Apple e a tecnologia moderna, deixando um legado duradouro que continuará a impactar o mundo por gerações. Ele nos mostrou que inovação, simplicidade e paixão são os ingredientes essenciais para criar algo extraordinário. Se há uma mensagem final que podemos tirar de sua vida, é que não importa o quão grandiosa seja a sua visão ou quão difícil pareça o caminho, com dedicação, inovação e um pouco de audácia é possível transformar o impossível em realidade. Steve Jobs, ao longo de sua vida, mostrou que o poder das ideias pode não só mudar uma empresa, mas também o mundo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para receber histórias mais inspiradoras como essa. Nos vemos no próximo vídeo.